O fogo do purgatório faz o fogo da terra parecer água fresca. A gente começa com essa frase que já define o tom no que a gente vai conversar hoje. Uma frase que meio que obriga a gente a repensar tudo que a gente acha que sabe sobre o que vem depois, né? Então, hoje, a gente vai deixar a especulação de lado, tá? A gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios da teologia, que é o purgatório. Mas olha, o nosso guia não vai ser a imaginação popular, nem aquelas pinturas famosas de séculos atrás. A gente vai fazer isso pelos olhos de quem, segundo a tradição, de fato esteve lá. Pessoas que viram com os próprios olhos o véu da eternidade se rasgar. É isso mesmo. A nossa jornada aqui se baseia, inteiramente nos diários oficiais, nas revelações privadas de alguns dos maiores místicos da história. Então, pode esquecer aquelas pinturas renascentistas, sabe? Aquelas imagens bonitas, mas que nem sempre batem com a realidade. O que a gente vai explorar aqui é algo cru, sem filtros. A gente está falando dos testemunhos rigorosos de pessoas cujas vidas, cujos escritos foram investigados e estudados por séculos. A experiência delas foi real e, como a gente vai ver, absurdamente transformadora. Ok, então, como é esse lugar? Qual é a paisagem espiritual do purgatório? Vamos começar a montar esse cenário, peça por peça, exatamente como foi visto por esses místicos. Olha só, essa é a descrição de Santa Faustina, em primeira mão. Percebe que não tem nada de poesia aqui, é um relato direto, quase sensorial. Um lugar enevoado, cheio de fogo e uma multidão de almas sofrendo. É daqui que a gente parte. E quando a gente junta os relatos de vários místicos, a imagem começa a ficar mais nítida, mais completa. Eles falam de um abismo gigantesco, sabe? Um lugar cinzento, cor de cinza mesmo. Algumas visões chegam a descrever almas sendo jogadas entre extremos de fogo e de gelo. Mas o que define o ambiente não é só o fogo, não. É o som. Gemidos, soluços, súplicas constantes por libertação. Vamos analisar um pouco mais a fundo essa visão da Santa Faustina, porque ela é muito metódica. O local é esse abismo de fogo. Quem está lá? Uma multidão de almas. Mas aqui vem o ponto-chave, a parte mais importante. O que elas estão fazendo? Elas rezam. Rezam muito, com fervor. Mas, como o diário deixa claro, é em vão por si mesmas. E a razão para isso vem numa voz que ela ouve. A justiça de Deus exige que isso aconteça. E isso levanta uma pergunta fundamental, né? Com um ambiente desses tão opressor, será que o fogo é a pior parte? É a maior dor? A resposta que os santos receberam é surpreendente, e ela revela a verdadeira natureza do purgatório. A gente está prestes a descobrir que o sofrimento principal ali não é físico, é uma coisa muito mais profunda, espiritual, psicológica. E tá aqui a resposta, direto da boca das próprias almas, em uma só voz, para Santa Faustina. O maior tormento não é o fogo, não é o gelo, não é a escuridão, é a saudade de Deus. É a agonia de estar separado daquele que elas agora desejam com cada fibra do seu ser. A teologia, inclusive, tem um nome para isso. Chama-se pena de dano. É, literalmente, a dor da perda. Pensa bem, essas almas viram Deus, nem que tenha sido por um instante, no seu julgamento. E essa visão despertou nelas uma fome, uma saudade tão absurda que essa separação temporária se transforma na pior das agonias. Mas aqui que a história dá uma virada bem profunda e inesperada. Porque como é que uma dor dessas, inimaginável, pode existir ao mesmo tempo que outra coisa? A gente vai entrar agora numa das ideias mais radicais de toda a teologia mística. Isso aqui muda tudo. Santa Catarina de Gênova, lá no século XV, trouxe uma revelação que é revolucionária. Ela disse que o fogo do purgatório não é uma chama separada, sabe? Não é um castigo externo. É o próprio amor de Deus. Um amor ardente, purificador, que a alma sente como fogo porque ela ainda não está pronta para recebê-lo por inteiro. Para explicar isso, Santa Catarina usa uma metáfora fantástica. Pensa assim. A alma é criada como ouro puro, certo? Só que o pecado vai criando uma camada de ferrugem por cima. O amor de Deus, então, age como um maçarico, queimando essa ferrugem. É um processo doloroso? Com certeza. Mas o objetivo não é a dor. O objetivo é tirar a ferrugem para restaurar o brilho original do ouro.
E essa ideia leva a gente para essa frase dela que é talvez a mais maluca, a mais paradoxal de todas. Como que um lugar de sofrimento tão intenso pode ser também um lugar de uma paz que não se compara a nada? A resposta está numa única palavra: certeza. Então, o ponto central é esse. A alma no purgatório vive duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, a agonia de estar longe de Deus. Do outro, uma alegria imensa. Mas por quê? Simples, porque ela tem a certeza absoluta da salvação. Ela sabe, sem sombra de dúvida, que o paraíso é o destino final dela. E por isso, ela aceita, ela até quer essa purificação, porque sabe que é o único jeito de chegar lá. E agora a história vira e olha pra gente, pra nós, que estamos aqui, vivos. Porque, segundo tudo que esses místicos viram, o nosso papel não é de meros espectadores. Vamos voltar naquela frase da Santa Faustina, porque ela é a chave de tudo. Elas rezavam fervorosamente, mas em vão, por si mesmas. Para essas almas, o tempo de merecer, de conseguir algo por conta própria, acabou. Elas estão, digamos, numa purificação passiva. Elas dependem totalmente da nossa ajuda, da ajuda que vem aqui da Terra. Então, se elas não podem se ajudar, quem é que leva um alívio, um refrigério para elas? Porque a visão é de dependência total, sim. Mas isso não quer dizer que elas estão completamente desamparadas. Lá mesmo, naquele cenário, Faustina viu momentos de pura graça e consolo. No meio de tudo aquele fogo, de toda aquela angústia, ela descreve uma visita. Uma presença que chega e traz conforto e esperança para aquele lugar que ela mesma chamou de prisão de sofrimento. E as próprias almas têm um nome para essa visita: a estrela do mar. Que imagem, né? Uma luz que guia no meio da tempestade. E segundo a Faustina, a presença dela traz refrigério. É como um alívio, uma brisa fresca no meio daquele fogo todo. Isso nos leva a um conceito incrível, que é a comunhão dos santos. Funciona quase como uma economia espiritual. Pensa assim, as almas do purgatório são pobres, elas não conseguem mais gerar o crédito que precisam para quitar a dívida. Mas nós aqui, a igreja militante, a gente pode oferecer essa moeda espiritual por elas. Como? Com as nossas orações, com as missas, atos de caridade. E o mais incrível é que, ao ajudar uma alma a chegar no céu, a gente ganha um amigo, um intercessor poderosíssimo e eternamente grato lá em cima. E não pense que isso é só teoria antiga, não. Bem aqui no século XX, São Padre Pio, aquele famoso frade dos estigmas, ele relatava que encontrar almas do purgatório era parte da rotina dele. Rotina. De soldados mortos na guerra até monges que precisavam reparar alguma negligência, ele contava que eles apareciam na cela dele pedindo, implorando por uma única coisa: orações, para acelerar a volta para casa. E com isso, a gente chega ao final com uma perspectiva totalmente nova, eu acho. As visões dos santos nos convidam a repensar o purgatório, né? Talvez não tanto como um lugar para onde a gente vai, mas como um processo. O processo de deixar que a ferrugem do pecado seja queimada pelo amor de Deus. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. E se essa purificação, essa limpeza pelo amor, não for algo para se esperar só depois da morte, mas algo que a gente é convidado a começar aqui e agora?